Pessoal, bom dia para vocês, espero que vocês estejam bem, né? Nesse período louco, turbulento que nós estamos vivendo aí, né? Mas a gente vai sair disso, daqui a pouco vai dar tudo certo, né? Então, dando sequência às nossas aulas, eu queria aproveitar para poder trabalhar com vocês um pouquinho do classicismo, né? Só para lembrar vocês, essa literatura que nós estamos vendo é uma literatura que ela não é cobrada no Enem, porque é uma literatura que é literatura portuguesa. Ela não é literatura brasileira. A literatura brasileira, a gente vai começar hoje, inclusive, trabalhando quintismo, na nossa segunda aula. Então, a partir daí, nós temos a literatura brasileira. Então, trovadorismo, humanismo e classicismo, isso faz parte da literatura portuguesa, ok? Lembrando que, nesse momento, o Brasil ainda não havia sido descoberto, consequentemente, a nossa literatura ainda não havia começado. Perfeito, pessoal? Então, mas pessoal, a gente estuda isso para quê então? A gente estuda a título de conhecimento geral, a título de a gente ter uma noção geral sobre o que está acontecendo em relação à literatura na Europa nesse momento. Perfeito? Então vamos lá, meus queridos, para a gente poder começar, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico que envolve o classicismo. Vocês vão ver muito falar, depende até na própria apostila, vocês vão falar sobre arte renascentista, ok? Renascentismo, arte renascentista na literatura, classicismo, ok? O período histórico é o Renascimento, perfeito? Mas em relação à literatura, classicismo. O classicismo, então, reflete a arte do Renascimento. Então, o que a gente vai observar em relação a esse contexto histórico? Primeiro, vamos lembrar, primeiro período literário que nós vimos, o trovadorismo, o homem vive em feudos, ok? Vendo o feudo, obedecendo às determinações da igreja, todas aquelas questões relacionadas à predestinação, voltadas para a mulher sendo massacrada pelo sistema, né? Agora, isso vai mudar. Por quê? Lá no humanismo, nós já vimos que é uma transição do período medieval para o Renascimento. Agora, nós já estamos no Renascimento. E o que marca o Renascimento é exatamente o fato de que o homem ele começa a sair do seu mundinho. Então o homem começa a sair do seu mundinho, perfeito, e ele começa a conquistar novas terras. O homem começa a se aventurar aí nas grandes navegações marítimas, nas caravelas, né? E a descoberta desse novo mundo. Inclusive o Brasil, nesse momento, é o momento que então o Brasil vai ser descoberto. Então, o que a gente vai observar? Então, como característica do Renascimento, a princípio das grandes navegações marítimas, nós vamos ter um destaque para quem? Para Portugal, ok? Para Portugal. Por quê? Por conta do seu pioneirismo. Duas nações que estavam nesse processo, Portugal e Espanha. Perfeito, pessoal? E Portugal nos interessa porque nós somos filhos da literatura, da cultura, vamos colocar assim, portuguesa. Então, destaque para Portugal. O que a gente vai observar nesse período do Renascimento? É um período sensacional, porque o homem, ao navegar, ao sair do seu mundinho para conquistar novas terras, o homem ele começa também a conhecer novas culturas. Então, a partir do momento que eu começo a ter contato, eu começo a navegar, começa a se abrir as rotas comerciais, eu começo também a ter acesso a novas culturas. Então começa a haver um enfrentamento de mundos aí, começa a haver um embate cultural, porque você tem os países que estão navegando, começam a comercializar então com as colônias, e aí você tem uma série de questões relacionadas a questões culturais. Então tá, beleza. E outra questão importante que a gente vai ver nesse momento, lembrando que nós estamos vendo o absolutismo agora, o poder centrado na mão do rei, mas há uma classe social que vai lucrar com as navegações. Que classe social é essa? A burguesia. Os pequenos comerciantes lá do período medieval agora vão se tornar, dentro dos burgos, né, aquelas cidades litorâneas, eles começam a comercializar, essas cidades litorâneas começam a se fortalecer, dando origem a essa classe social chamada de burguesia, ok? Então a ascensão da burguesia nesse momento. Meus queridos, e o Renascimento, na minha concepção, é o período da história mais importante com relação ao investimento na arte. A arte vai ser extremamente valorizada nesse período. Por quê? O que vai acontecer? Os artistas eles começam a criar escolas de arte. Então vários artistas
Vocês vão lembrar aí dos 4 tartarugas ninjas, né? Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo, né? Botticelli, aí você tem Camões, você tem Dante Alighieri, na Inglaterra Shakespeare. Você tem uma série de artistas desse período que vão ser extremamente valorizados. Quando o artista era valorizado? O artista era valorizado uma vez que havia, nessa época, surge o chamado mecenato. Né? O que é o mecenato? Chamados mecenas. Os mecenas são burgueses e nobres que vão financiar o artista. Então, um exemplo, imagine que, por exemplo, Michelangelo ficou responsável por fazer um chafariz em determinado lugar na sua cidade. Então o artista chegava, o mecenas chegava para o artista e falava: olha, artista, eu vou financiar a sua obra, mas eu quero que você faça uma referência ao nome da minha família nessa obra que você vai produzir. Então, de alguma maneira, eu quero ser lembrado na obra que você vai produzir. Então as pessoas começam a patrocinar os artistas e a arte começa a ganhar volume, ela começa a ganhar importância. Então, se você vai, grande parte das obras desse período são obras financiadas. Financiadas por quem? Pelos mecenas. Ok, pessoal? Por exemplo, a gente vai ver que nesse processo a Igreja Católica ela se torna a maior mecenas do Renascimento. Vamos parar para pensar o seguinte: o homem está navegando, está conhecendo novas terras, ele está sendo seu mundinho conhecendo novas terras. O que vai acontecer? A religião começa a ser deixada de lado. Então a gente vai começar a ver um momento, um conflito entre o teocentrismo medieval versus o antropocentrismo renascentista. Então o homem começa a entender que ele tem uma importância nesse processo. Então ele começa a deixar de lado a igreja. A igreja, para resgatar os fiéis, o que ela vai fazer? Para resgatar os fiéis, ela vai então abrir as suas portas para que os artistas do Renascimento pintassem e esculpissem onde? Dentro das igrejas. Então você vai ver que as obras de arte desse período, grande parte delas também estão dentro das igrejas. A exemplo disso nós temos a Capela Sistina, uma obra de Michelangelo, lá na abóbada da igreja, né? No teto da igreja você vai ver uma pintura de Michelangelo, grande artista do Renascimento, com uma obra sensacional, que vocês também vão estar lembrados dessa obra, que é a obra A Criação. Você tem um homem, você tem Deus fazendo maior força para encostar no homem, ok? Tentando encostar no homem, e o homem meio que afastando o dedo, mostrando que agora quem é o centro? O centro agora, na verdade, passa a ser o homem e não Deus. Então há já esse conflito entre o teocentrismo versus o antropocentrismo. Agora há um problema nisso. Qual é o problema que a gente tem nesse processo? Os artistas eles não eram cristãos. Grande parte dos artistas não era cristão, ok? E o que vai acontecer? Como eles não eram cristãos, dentro das igrejas católicas nesse momento você vai ter símbolos do paganismo dentro da igreja. Símbolos como, por exemplo, o pentagrama, né? Você vai ver muito processo da ilusão de ótica dentro da igreja, das igrejas do Renascimento, porque o artista ele tem liberdade para fazer sua obra de arte, e ao fazer sua obra de arte, né, ele acabava colocando lá também uma forma de protesto dentro das igrejas, ok? Então esse momento é um momento de muita valorização da arte. Cada artista, ele tinha uma escola de artistas, ok? Vários artistas que estavam totalmente submetidos a ele, e ele então, ao criar as suas obras de arte, ele supervisionava. Aqui no Brasil a gente vai viver um pouquinho disso com as obras de arte no período do ciclo da mineração lá em Ouro Preto. Você vê que a maior parte das igrejas de Ouro Preto elas são pintadas e esculpidas pelo grande artista desse período, que é Aleijadinho, Antônio Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Perfeito? Um artista financiado para produzir as igrejas naquele momento do ciclo da mineração. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Continuando o nosso processo, se é classicismo, vamos lembrar, eu disse a vocês no início do ano, você deve estar lembrado disso, que só existem 2 períodos literários. Professor, como assim, professor? Né? A gente estuda vários períodos literários, só existem 2. O período literário clássico e o período literário não clássico. Ok? Então vamos lembrar, nós vimos lá no início do ano, a Antiguidade Clássica, o surgimento da arte, Antiguidade Clássica, arte greco-romana, clássico. Depois vimos o período medieval, trovadorismo, humanismo, não clássicos. E agora no Renascimento vamos ver uma arte clássica com o classicismo.
Se é clássico, lembre por favor disso, vai haver um retorno aos valores clássicos, aos valores greco-romanos. Quais são os valores greco-romanos que nós temos? Nós temos 4 especial valores greco-romanos. Primeiro, o culto à forma. Lembre que na arte clássica eles priorizam a estética, eles priorizam a beleza. Então a arte tem que ser o quê? Bonita, né? Tem que haver a valorização das questões, dos mínimos detalhes. Vocês vão ver que os artistas, ao fazer uma pintura, ao fazer uma escultura, ao fazer um texto, no nosso caso a literatura, eles fazem os textos com muitos detalhes. A gente vai ver isso daqui a pouco aqui com Camões, ao trabalharmos os sonetos camonianos, ok? Lembrando que nessa época, em relação à estética, surge na Europa, né, o soneto que ele é italiano, um italiano chamado Petrarca, Francesco Petrarca, vai criar o soneto. Esse soneto vai ser aperfeiçoado em Portugal por Camões, trazido por Sá de Miranda, mas aperfeiçoado por Camões. O que é um soneto? Vamos lembrar o que é um soneto? Vamos lembrar a estrutura de um soneto. O soneto é um poema de forma fixa, ok, que possui 14 versos. Esses versos são divididos em 2 quartetos, ok? 2 quartetos e 2 tercetos de versos decassílabos. Então isso é um soneto. Soneto é um poema fixa, com 14 versos, divididos em 2 quartetos, 2 tercetos, com versos decassílabos. É importante lembrar a estrutura de um soneto. Perfeito, pessoal? A gente vai ver soneto até o modernismo lá com Vinícius de Moraes. Perfeito? Então vamos lá, vamos nesse processo. Então, culto à forma, estética, soneto. Então, todo período literário, a partir de agora, tem que ter soneto. Nós vamos ver isso agora, aqui no classicismo, depois vamos ver no arcadismo ou neoclassicismo, depois vamos ver no parnasianismo, depois vamos ver isso no modernismo com Vinícius de Moraes. Perfeito? Então vamos lá, culto à forma. E outro texto que não pode faltar em relação à forma, epopeia. Nós vimos isso lá nas epopeias da Antiguidade Clássica. Quais são as 2 grandes epopeias da Antiguidade Clássica? A Ilíada e a Odisseia de Homero. Aqui nós vamos ter os Lusíadas de Camões. Perfeito? Valorização da natureza. Não esqueçam que aqui, quando eu falo de valorização da natureza, estou falando de 2 naturezas, tá, pessoal? Vou escrever aqui para vocês, ó, a natureza, vou botar aqui em cima, ó, a natureza humana. Opa, vamos lá. A natureza humana e a natureza bucólica, ligada ao bucolismo, tudo que é bucólico. Beleza? Então, vocês vão ver muito a valorização da forma humana, nos mínimos detalhes também. E ao mesmo tempo, a arte ligada à paisagem e à natureza. Por quê? Qual é a concepção que os gregos tinham, os gregos e os romanos? A natureza era tão perfeita que ela tem que ser copiada. Isso é chamado de mimese ou mimese. Perfeito? É a cópia da natureza. Tá? Outra coisa que não pode faltar na arte clássica, presença da mitologia. Tem que ter Deus na mitologia. Até porque nós estamos falando da cultura greco-romana. O amor platônico não pode faltar. A gente vai ver o amor platônico em vários momentos. A gente vai ver o amor platônico na literatura. E a busca pelo equilíbrio. Por que essa busca pelo equilíbrio? Lembremos que no Renascimento o homem está vivendo um conflito. E esse conflito mais à frente vai se transformar na arte barroca. Qual é o conflito que o homem está vivendo? Nós temos o conflito entre o teocentrismo versus o antropocentrismo. Ok, pessoal? Essa dualidade aí, na literatura clássica, a gente vai ver que o homem está tentando buscar esse equilíbrio. Ao mesmo tempo agradar a Deus e agradar aos valores humanos. Então, essa busca pelo equilíbrio na arte. Perfeito? Meus queridos, vamos pular de lá agora. Então, a gente vai falar agora sobre Camões, o grande poeta do Renascimento português é Camões. Tá? Na Europa você tem, então, falando sobre Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafael. Você tem Dante Alighieri com a obra A Divina Comédia. Você tem Shakespeare com seus sonetos, com seu teatro, né? Mas para nós, a literatura portuguesa, nesse momento, o nome da literatura é o poeta chamado Luís Vaz de Camões. Perfeito? O que a gente vai observar, pessoal, em relação a Camões?
Quando eu for estudar Camões, eu tenho que estudar Camões sob duas perspectivas. Camões lírico e depois nós vamos ver Camões épico. Então, Camões lírico são sonetos camonianos. Tá, professor, qual é a temática dos sonetos camonianos? Vários temas, né? Nós já vimos ali alguns, tá ligado à arte clássica, mas tem também uma coisa que é tipo de Camões, que é o chamado desconcerto do mundo. Desconcerto do mundo. O que seria esse desconcerto do mundo, pessoal? Camões ele questionava já nessa época que o mundo ele anda errado, porque as pessoas boas são prejudicadas e as pessoas más acabam obtendo sucesso. Ele já trabalhava com essa temática. Então, para ele, o mundo andava desconcertado, o mundo andava errado. Então, isso é uma temática de Camões. Além do amor platônico, né? Além da questão da natureza, tudo que nós vimos ali sobre a arte clássica, há essa característica também na arte camoniana. Perfeito? Então vamos lá, queridos. Agora a gente vai fazer uma revisãozinha de uma matéria chamada de metrificação ou versificação. Essa matéria, metrificação ou versificação, ela é uma matéria que a gente, vou passar para vocês, porque vocês vão saber dela de importante. Ela trabalha com o quê? Com a contagem das sílabas poéticas de um poema. Porque se eu estou falando do clássico, do soneto, eu falei para vocês que os versos são decassílabos. Então eu preciso saber o que é um verso decassílabo. Então a gente vai trabalhar um pouquinho agora com essa ideia. Primeiro, vamos lembrar o seguinte: cada linha de um poema chama-se verso. Perfeito? Então cada linha de um poema chama-se verso. O conjunto de versos chama-se estrofe. Estrofes. Só para lembrar vocês, as estrofes, elas têm nome. Se a estrofe ela só tem um verso, monóstico, 2, dístico, 3, terceiro, 4, quarteto, 5, quintilha, 6, sextilha, 7, a partir de 7, conta assim, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e estrofes irregulares, ok? Tá, e o que a gente vai observar, meus queridos? Professor, eu preciso saber disso? Não, só tipo de conhecimento, fica tranquilo com relação a isso. Tá, o que você precisa saber? Você precisa saber fazer a contagem das sílabas poéticas do poema. Isso é importante saber. Então, como que eu faço para fazer essa contagem? Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão até a última palavra do verso. Então, por exemplo, aqui V é a última palavra do verso. E eu tenho que parar na sílaba tônica da palavra. Qual é a sílaba tônica de V? Olha, V é o monossílabo. Então eu conto a palavra toda. Ok? Então, ó, V eu conto até o final. Qual é a sílaba tônica de sente? Professor, eu esqueci como é que faz esse negócio de sílaba tônica. Oxítono, paroxítono, proparoxítono. Como que eu faço? É só chamar a palavra. Então, por exemplo, sente. Ó, sen é a sílaba tônica. Então, para cá eu não conto. Eu paro na sílaba tônica da palavra. Embaixo, descontente, qual é a sílaba tônica? É o ten. Então, ó, eu paro aqui, para cá eu não conto. Qual é a sílaba tônica de doer? É o e. Amoxítono, então eu paro até o final. Perfeito? Agora vamos fazer a contagem. A contagem é muito parecida com a divisão silábica. Só tem um detalhe. Quando eu tiver uma vogal, tá vendo aqui, ó, uma vogal da sílaba anterior sem acento, uma vogal da sílaba posterior com acento, aqui vai fazer o que eu chamo de elisão. Vai fazer uma junção entre as duas partes. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, agora vamos fazer a contagem. Então, ó, amor é fogo, ó, que a vai ficar junto, porque eu tenho vogal sem acento com vogal sem acento, beleza? Elisão, que arde sem se ver. Vamos contar para ver como se deu? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos decassílabos. Perfeito? 10 são versos decassílabos. Embaixo, vou fazer a mesma contagem. Vamos lá, ó. É ferida que. Vai juntar aqui, professor? Não. Por que não vai juntar? Porque eu tenho acento. Se não tivesse o acento, juntaria. Então, ó, que dói e não se sendo. Eu paro aqui. Vamos contar para ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos decassílabos. Se é soneto, tu tem que dar 10. Vamos para baixo. Ó, vai juntar aqui, professor? Não, por causa do acento. Então, ó, é um contentamento
descontento. Perfeito? Então eu paro aqui, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versos decassílabos. Embaixo a mesma coisa, ó. É dor que desatina sem dor e. Contei, também deu 10. Então nesse caso eu tenho versos decassílabos. Ok, pessoal? Tá, acabou, professor? Camões já pode ser considerado um bom poeta por conta disso? Não. Agora tem que fazer a contagem para as rimas, que também tem rima. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, ó, o que eu faço para saber as rimas? Eu venho aqui, ó, e coloco um A na frente do V, que é o primeiro. Eu pergunto a vocês, o que vai rimar aqui com o V? Do E, então o V na frente do E, eu coloco um A aqui também. Sente, eu coloco um B, que rima com descontente, também B. Então, nesse caso, eu tenho um esquema de rimas chamado de ABBA. Esse esquema de rimas é chamado de rimas, ó, interpoladas ou opostas. Esse é um esqueminha de rimas muito comum. Mas poderia ser também AABB, emparelhadas ou paralelas, ou poderia ser ABAB, alternadas ou cruzadas. Isso tem na apostila de vocês, depois pode dar uma olhada, qualquer dúvida é só mencionar, tá bom, pessoal? Então, quando eu falo de Camões lírico, eu estou falando isso aqui. Tá, professor, você explicou o que eu preciso saber dessa matéria aí. Você precisa saber o seguinte, olha só, o que você precisa saber? Você precisa saber o que é medida velha. Vou colocar aqui, ó, medida velha. Beleza? O que é medida velha? Medida velha é também chamada de medida popular. Medida velha popular, eu vou ter o seguinte, ó, presta atenção, eu vou ter os verbos pentassílabos ou redondilha, ó, redondilha menor. E eu vou ter também os versos heptassílabos ou redondilha maior. Isso é a medida velha, a medida popular. E eu preciso saber que existe também a medida clássica. Então, qual é a medida clássica que eu tenho? Chamada medida nova, ó. Medida nova. Ou também medida clássica. O que eu tenho em relação a isso? Eu vou ter então diversos decassílabos, ou lá no parnasianismo nós temos dodecassílabos ou alexandrinos. Beleza? Então essa é a medida que eu preciso saber. Medida velha é a medida popular, usada, por exemplo, aqui no Brasil. Vou pegar um texto que usa muito isso. A literatura de cordel. A literatura de cordel trabalha com a medida velha. Ok? E no caso do soneto, sempre vai trabalhar com um desses dois modelos de versos de medida nova. Perfeito, pessoal? Bom, então vimos Camões. Quando eu falar de Camões lírico, são os sonetos camonianos. Agora vamos para a grande epopeia de Camões, os Lusíadas. Então agora para essa outra parte, nessa outra parte tem Camões épico. Beleza? Quando eu falo de Camões épico, eu tenho que lembrar da epopeia Os Lusíadas. Tá, pessoal? Tá, professor, essa obra foi uma grande epopeia. Ela fala sobre o quê? Qual é a temática dela? A temática dela são as conquistas marítimas portuguesas. Essa obra foi criada por Camões para exaltar as conquistas marítimas portuguesas. Em especial, ele vai exaltar uma conquista. Qual a conquista que ele vai exaltar? Ele vai exaltar a viagem Vasco da Gama para as Índias. Foi uma grande descoberta naquela época. Então, ele vai exaltar na obra dele as conquistas marítimas portuguesas. Tá? Pessoal, Camões foi um cara meio azarado, né? Bastante azarado, na verdade. Camões ele foi soldado do rei, ele era caolho, perdeu o olho numa batalha. E ele sofre, né, depois, como escritor, ele sofre um naufrágio. E ele estava com a obra Os Lusíadas já pronta. Imagine que ele tinha já feito essa obra. E diz a história aí que essa obra ela foi feita
num período de 5 a 10 anos ele gastou para produzir essa obra. Então, imagina só o trabalho que deu. Quando a obra estava prontinha, ele sofre um naufrágio. Nesse naufrágio que ele sofre, ele tem que fazer uma opção, né? Ou ele salvava a esposa, ou ele salvava a obra dos Lusíadas. Quem que ele salvou? A obra dos Lusíadas. A esposa dele acaba morrendo nesse processo do naufrágio, mas ele consegue salvar a obra. Quando ele chega em Portugal, ele chega pobre, não enriquecido. Tem nada, só tinha o quê? A obra. Um nobre comunica ao rei de que havia ali um escritor que tinha uma obra grandiosa, né? E essa obra era uma obra que poderia dar uma certa fama para Portugal. Aí o rei de Portugal vai chamar Camões e falar: Camões, olha, eu vou financiar a sua obra. Olha só, um rei como mecenas, um rei como patrocinador de um artista. Ele vai patrocinar a obra de Camões, mas ele deu exigência. Qual é a exigência? Camões, você vai ter que dedicar um capítulo do seu livro à minha pessoa. Então essa obra, Os Lusíadas, era dedicada ao rei mecenas Dom Sebastião, que era o rei de Portugal naquele momento. Perfeito? E aí, olha só, pessoal, essa obra ela está no mesmo patamar, se você não ideia, ela está no mesmo patamar das grandes epopeias da Antiguidade Clássica, como, por exemplo, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Essa obra é uma obra sensacional. Olha a estrutura dela. Vamos ver a estrutura dela? Vamos lá, ó. É uma obra composta de 8.816 versos. Todos os versos são versos decassílabos. Imagina que foi produzir uma obra desse tamanho, né? 1.112 estrofes, todas as estrofes são estrofes oitavas. Então, realmente, uma obra de uma estrutura e de conteúdo, né, únicos, assim, uma obra maravilhosa. Meus queridos, essa obra é dividida em 10 cantos, ok? São os capítulos chamados de cantos. E esses cantos são divididos por partes. Quais são as partes? A primeira parte é a proposição. Tá, professor, o que é a proposição? Pessoal, a proposição é quando o poeta ele revela para o leitor os motivos que o levou, né, o motivo, na verdade, que o levou a escrever aquela obra. Nesse caso, o motivo que o levou a escrever a obra é o que? Você já sabe, a exaltação das conquistas marítimas portuguesas. A gente vai ver isso na proposição. Depois vem a dedicatória, vocês também já sabem, essa obra é dedicada ao rei Dom Sebastião, rei de Portugal naquele momento. Tem uma parte da obra que é a invocação. Qual é a história da obra? Os portugueses estão aguardando nas praias portuguesas para navegar. Só que o deus Báculo, ele se opôs à navegação portuguesa. Porque o deus Báculo é o queridinho Báculo Dionísio, né? O queridinho dos gregos e dos romanos. Então o deus Báculo não quer que os portugueses tenham fama e glória. Então ele se opõe à navegação portuguesa. E aí o poeta, ele sabe que ele vai precisar de ajuda, né? Os portugueses vão precisar de ajuda. Ajuda de quem? Aí nesse momento ele invoca a deusa Vênus, a deusa do amor, Afrodite ou Vênus, para poder o quê? Para poder proteger as embarcações portuguesas. E eles conseguiram chegar ao destino deles, que era as ilhas, o caminho marítimo para as ilhas. Mas um detalhe importante: além de ele invocar a deusa Vênus, que está ligada à mitologia grega, a obra está ligada ao classicismo, ele também pede ajuda ao deus cristão. Lembrando, pessoal, Portugal é uma nação extremamente católica. Então ele precisava colocar algum elemento na obra que tivesse uma ligação com a religião católica. Ele coloca isso na invocação. Perfeito? Meus queridos, a narração são os vários capítulos que envolvem a obra dos Lusíadas. Os vários capítulos. A começar, quando eles estão saindo das praias portuguesas, tem um velho chamado Velho do Restelo, né? O que representa esse velho? Esse velho representa os antigos, a tradição portuguesa, porque eles não queriam que eles navegassem. Por quê, pessoal? Você imaginar que você se aventurar, entrar no mar, em caravela? A única coisa que os caras tinham era bússola. Eles não tinham cartas náuticas, não tinham. Né? Hoje você tem GPS, tem uma série de questões. Naquela época era caravela é uma embarcação movida pelo vento. E com a bússola apenas. Então, assim, eles sabiam que muitos deles não voltariam. Mas era preciso, porque para enfrentar a adversidade, é preciso você conhecer através da coragem. E aí tem um poeta português maravilhoso, lá do modernismo português, chamado Fernando Pessoa.
E sobre isso ele fala: ó mar de Portugal, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarem os mares, quantos poetas ficaram, quantas mães e seus filhos, quantas noivas por se casar. E o poeta faz uma pergunta: valeu a pena? Ele mesmo responde: tudo vale a pena se a alma não vive. Então é necessário se navegar, é necessário sair daquele momento. Um velho receiro, aqueles antigos que não queriam navegação. Mas se eles não navegassem, eles não teriam fama e glória. Então é necessário navegar. Há várias histórias maravilhosas, como por exemplo, quando eles vão dobrar o cabo das tormentas, há um gigante Adamastor, eles conseguem vencer essa história. Mais à frente nós temos no capítulo 9, a Ilha dos Amores, que é uma ilha que meio que uma armadilha que Deus preparou. Imagina os caras navegando 2, 3 meses no mar, de repente chegando numa ilha paradisíaca, cheia de ninfa pelada, cheia de mulher pelada, né? Água fresca, comida, né? Para poder prender os portugueses. Qual é a ideia do Deus barco? Os caras estão doidos, são homens, vão ficar com as mulheres e não vão navegar. Alguns até ficam, mas eles conseguem vencer aquela situação e chegar até as praias da Índia, né? Conseguem vencer essa adversidade. Meus queridos, e a parte final do livro, que é o capítulo 10, é um capítulo intitulado A Máquina do Mundo. Neste capítulo intitulado A Máquina do Mundo, é o momento que Camões ele vê as engrenagens que movem o mundo, né? Uma coisa que é comum até os nossos dias, né? É a questão da ganância. O que move o ser humano é a ganância. Vamos observar que aqui nós estamos falando, são as bases dessa ideia de um mundo globalizado. O mundo está sendo descoberto, o mundo está sendo conectado, né? E hoje nós estamos vivendo, a gente vive também um mundo assim. E a base do ser humano é a ganância. O que move o ser humano é a ganância. E ele faz uma observação, Camões, ele diz o seguinte: olha, um povo que não investe em cultura está fadado ao fracasso. Meus queridos, infelizmente nós brasileiros herdamos muita coisa dos portugueses em relação a essa questão de não investirmos na questão cultural, né? De não investirmos naquilo que vai fomentar na sua vida a cultura, o conhecimento. As pessoas estão preocupadas às vezes com um conhecimento que ele é temporário, um conhecimento para atingir o objetivo que é momentâneo, né? Mas o conhecimento é para a vida toda. O conhecimento é importante. As pessoas às vezes querem fazer viagens para tantos lugares, mas qual o aspecto cultural dessa viagem que eu vou ver? Você vai estudar qual o aspecto cultural disso. Então, o investimento em cultura é fundamental. Ele faz um alerta já nessa época. Ele diz o seguinte: olha, é como se estivesse prevendo a derrocada de Portugal. Porque Portugal tem a sua ascensão nas grandes navegações marítimas, mas depois a sua queda, né? E não consegue se erguer. Tá? Então essa a ideia. Queridos, eu vou te falar em Camões, por favor. Lembre-se que Camões são duas perspectivas. Camões lírico, são sonetos calunianos, e Camões sério, a grande epopeia dos Lusíadas. Eu queria encerrar então a nossa aula, essa é a nossa primeira aula sobre classicismo com uma música. Perfeito? Vamos fechar? Uma música? Então vamos lá. Saudade das nossas aulas, saudade de cantar um pouquinho. Nós dois somos um só lugar. Nós dois somos um só querer. Se todos fossem como nós dois somos, iria o céu chorar, então o mar encher. Além das ilusões que eu já tive, está o nosso sempre bom amor. Tudo aqui é seu,